O mangá de Boruto to Blue Vortex está prestes a completar 2 anos de existência. É possível que Masashi Kishimoto esteja preparando algo especial, assim como foi para o 100º capítulo geral do mangá. Olá, Shinobis e Kunoichis, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Gabriel e cá estou eu com o nosso tradicional vídeo de previsões do mangá de Boruto. Esse novo capítulo do mangá pode estar trazendo algo muito especial, até porque o capítulo de 2 anos já está chegando, então talvez estejamos, na verdade, em uma preparação para algo maior do que vimos recentemente no mangá. Lembrando que esse capítulo novo sai no dia 20, mas sabe como é, né? Sem mais delongas, já deixa o like no vídeo, leva um segundo, mas ajuda pra caramba. E eu vou começar com a previsão tradicional, que é a capa, onde dessa vez eu saio da Sara da Uchiha e vou para o Gold, o Cabra, Boruto Uzumaki. Na minha opinião, chegou o momento do Borutinho voltar à capa do mangá. E aí você vai dizer, não Gabriel, mas o Boruto já ganhou capa. Galera, a gente tá falando do protagonista. Lá no mangá de Naruto, por exemplo, o Naruto era capa sim, capa não, capa sim, capa não, e às vezes até, né, naquela confusão, ele era capa do capítulo, ele era capa do volume, ele era capa da revista. Então assim, o protagonista tem dessas, os holofotes mais cedo ou mais tarde acabam sempre voltando para ele. Mas agora vamos a uma previsão que foi enviada por vocês, nesse caso aqui pelo Leonardo Campos. Ele disse o seguinte: Borushiki vai aparecer nessa batalha na Vila da Areia. Vamos por partes, porque de certo modo, nesse momento, nessas condições, se tem alguém capaz de trazer Momoshiki Otsutsuki à tona, com certeza é o Jura. Tudo bem que nós temos essa possibilidade sempre por perto quando pensamos no Kawaki, mas focando aqui no arco da Vila da Areia e focando em um cenário onde o Kawaki não aparece por perto, temos então aqui a possibilidade do próprio Jura. Afinal de contas, assim como o Boruto foi para a Vila da Areia em um piscar de olhos, o Jura também pode fazer a mesma coisa. Algo interessante é que o Guilherme Souza disse lá no grupo do WhatsApp que, abre aspas, o Boruto vai ser moído pelo Jura. E honestamente, eu não concordo tanto assim. Eu sei muito bem que o Kajin Koji fez toda uma preparação a respeito desse Shinju. Ele, na verdade, é a definição de perigo. Vimos recentemente, inclusive, quando ele esteve perto do Boruto. Mas, galera, honestamente, X1, trocação franca, um diante do outro, sem essa de pegar de surpresa. Vocês realmente acham que o Boruto vai passar tanta dificuldade assim contra o Jura, com base no que vimos até o momento? Honestamente, eu acredito que não. Algo interessante é que o Jura, pelo menos no meu ponto de vista, ainda não demonstrou todas as suas habilidades. E são justamente essas habilidades ocultas que talvez acabem motivando essa preocupação do Kajin Koji. Porque se for com base no que vimos agora, dentro de 21 capítulos, eu diria que sim, o Boruto consegue enfrentar esse Jura, pelo menos no meu ponto de vista. E seguindo com essa previsão do Leonardo com relação ao Borushiki, galera, essa luta teria que seguir por alguns caminhos realmente muito complicados, porque o roteiro ele tem que cumprir alguns requisitos para que o Borushiki apareça, e esses requisitos, né, nós temos ali entre eles a própria exaustão do Boruto. Será que ele lutará até esse ponto contra o Jura? Claro que nós temos a ideia do perigo do Jura, mas será que o Boruto não é capaz de fugir do campo de batalha antes que o Momoshiki comece a dar sinais do seu retorno? E antes de ir para a próxima previsão, eu quero te convidar a se tornar membro aqui do canal Gabriel Play. Se tornando membro, você ganha 10 recompensas incríveis, maravilhosas. Entre elas, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde o mangá sai antes de sair aqui no canal. Além disso, também tá rolando o bolão da capa do mangá, valendo 500
R$500 ali pra galera que conseguir acertar a capa do capítulo seguindo o regulamento. Então, se você tiver interesse em se tornar membro do canal, clica no primeiro link que eu vou deixar no topo da descrição desse vídeo. Clicando nesse link, você será redirecionado lá para o nosso WhatsApp, e aí você segue as etapas e entra no grupo, beleza? Além disso, ao entrar no grupo, você também já estará concorrendo ao sorteio de figure do mês de maio, que será a figure do Naruto, que é essa daqui. Digamos que a minha figure esteja um pouquinho suja, mas não se preocupe, porque a sua figure ela chega aí 0 km totalmente nova, beleza? Lembrando novamente, primeiro link aqui embaixo na descrição. Assim que você entrar lá no nosso grupo, já chega e se apresenta pra galera e dá um salve, certinho? E agora vamos à segunda previsão, que foi enviada pelo Pedro. O Jura vai salvar a Matsuri e o Hidari vai salvar o Ryu. Honestamente, eu ficarei deveras decepcionado se isso daqui acontecer. Matsuri e Ryu representam pontos bem diferentes na estrutura do mangá, porque enquanto nós temos ali a Matsuri, que é um aglomerado de emoções, o Ryu, ele é basicamente um adolescente pé no chão, o que é bem irônico, já que o, entre aspas, adulto aqui é a Matsuri e não o Ryu. Além disso, pelo que foi mostrado até agora, eu diria também que existe uma certa ruptura aqui com relação ao nível de poder desses dois personagens. E não me entenda mal, não é como se a Matsuri fosse fraca, mas é que diante do que nós vimos até agora, se fosse para escolher quem salvar, pensando ali em manter o meu time poderoso, eu, Gabriel, definitivamente escolheria salvar o Ryu e não a Matsuri. E olhando esse roteiro de modo geral, eu diria que, para o bem ou para o mal, um desses dois Shinjus precisa ser completamente derrotado. E outro ponto muito interessante com relação a esse mistério sobre quem exatamente o Jura irá salvar devido ao que aconteceu recentemente, é que se você puxar o mangá um pouco mais para trás, verá que o Jura, ele pode muito bem salvar tanto o Ryu quanto a Matsuri. Afinal de contas, ele consegue trazer a alma espinhosa até ele sem que necessariamente ele vá até a alma. Tivemos ali, por exemplo, aquela situação onde o Boruto estava com o Kawaki, aquela mini disputa pelo fruto, pela alma espinhosa, melhor dizendo, e então tivemos o Jura pegando, simplesmente com a sua vontade divina, digamos assim. Esse daqui é um detalhe muito interessante que foi relembrado pela Gleice lá no grupo do WhatsApp, e honestamente tem como o roteiro funcionar desse modo, onde o Jura, por exemplo, ele chega onde está o ponto Matsuri, digamos assim, ele consegue recuperar o fruto dela, e então, usando a sua habilidade, seja qual for exatamente, ele vai lá e consegue puxar também o fruto, a alma do próprio Ryu. Afinal de contas, a história, pelo que vimos até agora, não deixou claro se existe um alcance máximo. Ele consegue puxar a alma espinhosa se estiver a 5, 10, 20 quilômetros de distância. Nós, primeiro, não temos essa informação, e segundo, também não temos a informação de qual é exatamente a distância da Matsuri para o próprio Ryu. Assim como eles podem estar muito longe um do outro, eles podem muito bem estar a 1 ou 2 quilômetros no máximo. Então, de modo geral, por mais que eu queira que pelo menos um desses Shinjus, ou até mesmo os dois, acabem indo de arrasta para cima de modo definitivo, ainda assim, com base no que vimos até o momento, existe uma clara possibilidade dos dois Shinjus acabarem sobrevivendo, pelo menos temporariamente. Mas então é isso, Shinobis e Kunoichis. Você que está me assistindo até agora, não esquece de comentar aqui embaixo quais são as suas previsões para o novo capítulo do mangá. E lembrando novamente, você está convidado a se tornar membro do canal, entrar no grupo do WhatsApp, mandar suas teorias, participar dos bolões e dos sorteios, receber o mangá antes dele sair aqui no canal. Toda aquela jornada que fazemos aí todos os meses no aguardo sempre pelo novo capítulo do mangá. Clica no primeiro link e vem que eu tô te esperando. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Para você que é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo. Um forte abraço, falou, valeu!